Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora dar continuidade à parte 2 da nossa lição de número 5 sobre a vontade de Deus, trabalhando sobre a importância da leitura da palavra. Estamos aqui na parte das orientações práticas, ainda na nossa classe de jovens e adultos, disciplina Vida Cristã, baseado no livro Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã, de Bruce Waltke, professor Ricardo Lopes, quem vos fala. Então vamos dar continuidade? Essa lição 5, ela trata sobre a importância da leitura da Bíblia para conhecermos a vontade de Deus. Na lição 5, parte 1, nós trabalhamos sobre a importância de aprender a interpretar as Escrituras. Hoje vamos dar continuidade falando sobre aprender a orar enquanto lê a Bíblia, aprenda a memorizar também a Escritura e a meditar nela, aprenda a obedecer humildemente às Escrituras. Então, temos aí mais 3 pontos para completar a lição de número 5. Mais uma vez aqui mostrando o livro, caso vocês queiram adquirir. Aprenda a orar enquanto lê a Bíblia. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Então, Paulo, aqui nesta passagem bíblica, ele diz que ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor, ou seja, os destinatários a quem Paulo aqui se dirige, os irmãos ali em Colossos, ele estava dizendo que era da vontade dele que eles fossem cheios do conhecimento do Senhor. E a oração era algo que ele entendia que poderia contribuir, de tal modo que assim ele pedia a Deus. Ler a Bíblia como se estivesse lendo qualquer livro, esse aqui é um questionamento interessante do autor. Ele conta a experiência que, quando ele quando ele assumiu a disciplina de interpretação bíblica em certa faculdade, ele separou em torno de 10 livros e começou a ler de maneira minuciosa, e todos eles traziam essa mesma recomendação: ler a Bíblia como se estivesse lendo um outro livro qualquer. Ele achou muito estranho porque, obviamente, essa afirmação ela ignora totalmente a que ele encontrou nos livros, ignora totalmente a iluminação do Espírito Santo. E sabemos que isso não é verdade. O próprio Paulo orava para que os irmãos viessem a alcançar o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria, o entendimento espiritual, ou seja, essa compreensão, ela não se dá de maneira meramente humana, mas envolve também uma ação sobrenatural do Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para que possamos assim compreender a sua palavra. E isso para que vocês sirvam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1:10-12. Então a gente percebe que Paulo entende que o conhecimento acrescentado e isso adquirido também com a cooperação aí das orações, levaria o povo a viver de modo digno, agradando a Deus, frutificando, crescendo, sendo fortalecido. Em resumo, Paulo compreendia que como resultado direto haveria a maturidade espiritual na vida daquelas pessoas. Isso nos cabe hoje também. Paulo entendia que a maturidade espiritual seria o resultado. Então, aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus, que orem para que alcancem esse conhecimento, essa sabedoria, e assim, crescendo no conhecimento, naquilo que agrada a Deus, estaremos também crescendo em maturidade. Ainda falando sobre aprender a orar enquanto lemos, peça ao Senhor que fale com você por meio da sua palavra.
Então, como isso acontece? Ele vai explicar um pouco melhor. Ore para que o Espírito Santo o ilumine. Ter entendimento espiritual não é nada místico, significa que você tem o Espírito Santo de Deus para lhe ensinar. Nunca podemos separar a oração da leitura da palavra de Deus. Ou seja, todas essas são atitudes que o cristão precisa ter diante da palavra. Precisamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra, orando para que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender o que significa o texto. E que isso também seja aplicado ao nosso coração. Quando fazemos isso, estamos, assim, afirmando que cremos que o Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos orienta. E, por último, a oração e leitura da palavra são duas coisas que caminham juntas. Nós não podemos nos aproximar da Bíblia como se fosse um simples livro, mas sim crendo que é a palavra de Deus, no qual o próprio Deus se revela para nós e que nós somos edificados, exortados, consolados, educados na justiça e nos tornamos aptos para todo o bem, para fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Então, primeira parte aqui, aprender a orar enquanto lê a Bíblia. Segundo lugar, aprender a memorizar a Escritura e a meditar nela. Não sei se você já parou para pensar nisso, talvez pareça algo inútil ou sem muita valia você memorizar versículos, mas aqui o autor ele nos chama a atenção e vai nos mostrar o quanto isso é importante. Dessa forma, a palavra de Deus pode falar conosco, nos aconselhar e nos guiar. Salomão nos incentiva a estudar a sabedoria de Deus nos provérbios. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Provérbios 6, versos 20 ao 24. Então, logo no início, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da tua mãe, apesar de, no primeiro momento, parecer que é um ensinamento qualquer que os pais ou as mães dão aos seus filhos, está aqui implícito que este ensino, como muito comum dentro da cultura dos judeus, era ensinar a palavra de Deus. O pai era responsável em ensinar o seu filho a guardar a palavra. Então, esse mandamento do pai e o mandamento da mãe nada mais é do que a instrução da palavra que servia de orientação para os filhos. E os filhos deveriam levar em todo o tempo no coração, eles amarravam, escreviam o texto e tinham ali junto de si, próximo do pulso, e isso era algo que eles faziam para lembrar costumeiramente da importância da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo aqui, Salomão está dizendo, você precisa levar a palavra de Deus com você, quando levanta, quando deita, quando dorme, quando vai deitar, em todo lugar, em todo tempo, você deve levar a palavra junto do seu coração. Apesar do aspecto aqui literal, ao mesmo tempo tem um significado de ter a palavra junto de si. E o resultado é que ela nos guia, nos lembra daquilo que é a orientação de Deus, nos dirigindo e ao mesmo tempo nos lembrando aquilo que não lhe agrada. Então, de certa forma, nos protege também, ilumina nossos caminhos. E aqui, dentro desse contexto, dessa passagem, ele fala como resultado que aquele que isso faz, ele vai conseguir estar protegido da mulher imoral ou da mulher adúltera, porque assim a lei de Deus instrui. Os versículos bíblicos nos fortalecem com os pensamentos de Deus. Então, quando a gente memoriza a Bíblia, estamos memorizando aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Estamos memorizando
aquilo que é o próprio pensamento de Deus para nós, aquilo que ele manifestou nos seus preceitos. Então, isso nos fortalece na medida em que memorizamos. Devemos lembrar do exemplo de Jesus em Mateus 4. Podemos usar o mesmo método para vencer as tentações. Aqui é interessante que ele usa o exemplo de Jesus, que sempre, em todos os 3 momentos em que ele foi tentado ali por Satanás, como relata esta passagem bíblica, vamos observar que ele refuta usando as Escrituras. Na primeira tentação, depois de ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus ele escuta ali Satanás dizendo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás queria que ele saísse ali do seu propósito, naquele momento que ele estava tendo algumas restrições que o próprio Espírito lhe impeliu a estar naquela condição, já que o Espírito o conduziu para estar no deserto, ali não havia alimento. Então, foi meio que um atalho, um caminho mais fácil. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ao mesmo tempo, parecia também uma tentativa de Jesus exibir que era de fato ali o Messias, usar o seu poder para algo que não traria glória para Deus. Jesus percebendo isso disse: não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Já na segunda tentação, Satanás, depois de Jesus estar num lugar alto, disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez, não só querendo provar a Deus, mas estimular Jesus a exibir ser de fato quem ele era, a demonstrar que ele era o Messias, ao mesmo tempo provar a Deus se realmente Deus o guardaria. E Deus, mais uma vez, Jesus cita as Escrituras no Antigo Testamento e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E numa terceira vez, Satanás diz para ele: olha, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos, todas essas riquezas. E o autor, o Bruce Waltke, que chama a atenção que tudo isso já havia sido prometido a Jesus. Porém, mais uma vez, Satanás oferece um atalho. Jesus desfrutaria daquelas bênçãos que já haviam sido prometidas a ele, porém sem passar pela cruz. Jesus, percebendo que isso não traria glória para Deus, disse: somente ao Senhor Deus adorarás, a ele servirás. E em seguida, Satanás se retirou. Então, nós observamos que todas as tentações, as tentativas de engano, e é interessante que o próprio diabo chega a usar passagens bíblicas. Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar e te proteger, e tentando induzir Jesus a fazer aquilo que era errado aos olhos de Deus. Mas Jesus refutou usando as próprias Escrituras. Como? Ele tinha a palavra na sua mente, no seu coração, ele conhecia as Escrituras. Da importância de você conhecer as Escrituras, para que em momentos semelhantes ao ser tentado, quando Satanás jogar a sua isca para tentar enganar você, você vai saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo e vai tomar a decisão correta. Então, conhecer as Escrituras é algo que nos ajuda a vencer as tentações, a não ser enganado. A meditação complementa a memorização. Você não apenas relembra as palavras, você reflete sobre o seu significado. Então, aqui ele está explicando que, além de memorizar, você também precisa meditar. No primeiro momento, meditar, talvez você associe a algumas práticas de algumas outras religiões orientais. Mas aqui a meditação nada mais é do que você pensar a respeito do significado do texto. Então, você lê a Escritura, você memoriza, mas você precisa de um tempo pensando a respeito do quanto aquele significado é proveitoso para a sua vida, o quanto ele pode ajudar você, o quanto Deus está falando na sua vida através do significado daquele texto. Então, a Bíblia nos ensina a meditar. Não fique pensando que isso é algo puramente de outras religiões, mas textos bíblicos apontam diretamente e recomendam a meditação. Vejamos, por exemplo, Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, o próprio Deus recomendou a Josué a meditar de dia e de noite, a refletir, a pensar a respeito em todos os ensinamentos, em todo o proveito que as Escrituras podem trazer. Lê também Salmo 119, verso 27, 119, versos 97, Salmo 77, verso 3 ao verso 12. Então fica aí para você. Você pode pausar o vídeo e assistir e ler agora, ou pode ler depois. Vamos prosseguir. Meditar simplesmente significa pensar em Deus, focar nossa atenção pessoal na palavra em uma atitude de dependência da ajuda de Deus. Significa você separar um momento e refletir sobre os textos bíblicos e direcionar o seu coração a Deus. Uma maneira de dizer, Senhor, agora eu preciso te ouvir falando ao meu coração. Preciso agora que o Senhor ilumine o meu entendimento para que eu possa não somente compreender, mas que o Senhor me dirija na aplicação deste versículo. De que maneira eu serei mais maduro ao aplicar esta passagem bíblica? E pedir ajuda, orientação do Senhor. Então aqui é uma orientação bem prática do autor para você fazer. Peça para o Senhor ajudá-lo a conscientizar-se de algum pecado em sua vida. Então arrependa-se e peça para que o Senhor perdoe. Em seguida, peça que Deus proteja seus pensamentos do inimigo e o ajude a usar esse tempo para encher sua mente com os pensamentos dele. Então você pode orar a Deus e dizer, Senhor, que eu seja transformado pela tua palavra. E você compreender algum pecado em sua vida, algo que precisa de mudança, significa que você está sendo santificado. Significa que você está sendo conformado à imagem do Cristo, qual você serve. Então você pode fazer isso. Não somente leia, não somente memorize, mas pare, ore a Deus e peça ao Senhor para que isso aconteça, para que você seja transformado pelas Escrituras para a glória de Deus. Aprenda a obedecer humildemente às Escrituras. Então, o autor chama a atenção aqui que é importante não só ouvir a palavra de Deus, mas também obedecer. Não só ouvir, mas também obedecer a palavra de Deus. Então, não adianta você memorizar, não adianta você compreender o significado, não adianta você meditar se você não está disposto a obedecer. Depois leia primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Mas eu vou citar aqui um outro exemplo que também consta no livro. Vamos lá. Balaão consultou ao Senhor, que lhe disse para ir, porém, ávido pela enorme quantia em dinheiro e também pelo prestígio da posição, não estava disposto a aceitar a resposta de Deus. Ele dirigiu-se novamente ao Senhor, perguntando mais uma vez se poderia ir a Balaque. Dessa vez, Deus disse, vá em frente, mas Balaão estava debaixo do juízo de Deus. Se você não estiver disposto a obedecer a Deus, Ele pode permitir que você ouça o que deseja ouvir. Em função do coração de Balaão, está obstinado. E, na verdade, ele consultou a Deus, não porque de fato ele queria obedecer. Ele estava interessado em ouvir aquilo que ele queria. Ele já tinha tomado a decisão no seu coração daquilo que ele desejava. E isso pode ser muito perigoso. Algumas pessoas, por se aproximarem das Escrituras, querendo ouvir aquilo que já está no seu coração, e não necessariamente querendo ouvir a verdade, a palavra de Deus, elas são conduzidas ao erro. Deus assim permite. Vejamos mais adiante. Quando as pessoas rejeitam amar a verdade para serem salvos, Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Então, aqueles que rejeitam a palavra de Deus como a verdade, aqueles que não amam a verdade da palavra de Deus, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses 2, no versos 10 e 11, a gente entende que Deus permite
que eles sejam conduzidos pelo erro, como forma de juízo, esse abandono de Deus para que as pessoas sejam levadas ao erro, levadas aos próprios desejos malignos do seu coração, nada mais é do que uma forma de juízo. Você pode lembrar também lá de Romanos, capítulo 1, quando diz que pelas pessoas adorarem as imagens e terem pervertido aquilo que de fato é o Deus verdadeiro, Deus abandonou e os entregou às suas próprias paixões. Então, o abandono no erro, o abandono no pecado, nada mais é do que uma forma também de juízo de Deus. Passar tempo em oração e leitura da palavra de Deus e então buscar uma maneira de praticar o que acabou de aprender vai levar você a conhecer a vontade de Deus e fará com que o Senhor haja por seu intermédio. Aproximar-se dele com o coração cheio de expectativa, pronto a ser usado por Deus, permite que ele molde sua vida e caráter. Porém, tenha a atitude de aproximar-se das Escrituras, pronto e disposto a aprender o que Deus lhe ensinar. Então, é importante essa disposição correta. Eu vou ler as Escrituras, eu vou meditar, vou memorizar, mas com o objetivo de colocar em prática na minha vida, de obedecer às Escrituras. Caso contrário, eu não serei transformado por Deus. O conceito hebraico para um tolo não é de alguém ignorante, mas sim uma pessoa que conhecia a verdade, porém simplesmente não fazia nada fazia em relação a ela, perdão. Então, tolo não é aquele que não conhece as Escrituras, mas quando a Bíblia fala do tolo lá no Antigo Testamento, esse tolo é aquele que conhece, mas não pratica. Do mesmo modo, seremos tolos, conhecendo as Escrituras, memorizando, sabendo a respeito delas, mas não praticando, não colocando ela no nosso dia a dia. Lê depois Tiago 1, 22 a 25, e você vai perceber justamente isso. É comparado como que um homem que se olha no espelho, percebe ali na sua aparência, na sua face, os cuidados que são necessários, mas logo depois de contemplar a sua necessidade, os seus defeitos, não faz nada a respeito e se retira simplesmente. Seria como ver a verdade, mas ignorá-la. Então, qual o resultado surtirá a nossa vida? Nenhum. Precisamos obedecer. Por outro lado, o sábio lê a palavra de Deus, medita nela, a memoriza e coloca em prática. Então, perceba que é preciso que haja uma continuidade. Não pode haver uma quebra nessa sequência. Interpretar a Escritura, memorizar, meditar, colocar em prática. Se não chegar na parte de colocar em prática, nós não desfrutaremos de uma vida segundo a vontade de Deus. É esse o nosso objetivo, nosso estudo. Deus deseja que sejamos expostos a seus pensamentos e que pensemos os seus pensamentos para que Ele possa nos transformar. Isso você pode ler melhor lá em Filipenses 4:8, quando Paulo diz tudo mais, irmão, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Depois ele dá o seu exemplo, aquilo que vistes em mim, que ouvistes na vida dele como um todo, fazer isso também. Então Paulo, ele se deu como exemplo, ele deu ali a orientação do que deveria ocupar a mente das pessoas. Então, vamos encher a nossa mente das Escrituras. Enche a sua mente da palavra de Deus. O autor também ele comenta que certo jovem pediu um conselho. E muito interessante que dentro daquela área onde aquele jovem estava sendo tentado e ele queria se livrar, não queria mais cometer aquele pecado, certo professor orientou e deu algumas referências bíblicas e pediu que aquele jovem viesse a anotar e levar consigo no bolso. E por vários momentos durante o dia ele puxava ali aquele papel e lia e relembrava até que ele memorizou aqueles versículos e isso fortaleceu o seu coração. Ele teve o tempo todo em mente a palavra de Deus, lembrando aquilo que era o certo, e o Espírito Santo agiu na vida dele através disso, o fazendo fugir da tentação, e ele conseguiu superar aquele erro que ele cometia com tanta frequência. Então, podemos fazer também coisas semelhantes. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração.
que venhamos ler as Escrituras. Siga esse primeiro conselho prático e vamos continuar o nosso estudo nas próximas semanas. Então aqui termina a parte 2 dessa lição de número 5 e na próxima semana teremos a lição 6. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.